Glória seja dada ao nosso Deus, irmãos amados. Que alegria poder saudar a amada Irmandade com a gloriosa paz de Deus. Hoje sinto no coração que o Senhor preparou algo precioso para nós. O Espírito de Deus já se faz presente e cremos que Ele falará conosco através da sua palavra viva e eficaz. Louvado seja o nome do Senhor. A cada reunião, a cada instante em que nos aproximamos da palavra, somos convidados a ouvir não apenas com os ouvidos, mas com o coração quebrantado e a alma sedenta por mais de Deus. Que Ele nos conceda graça e entendimento neste momento tão sagrado. Para o crescimento da nossa fé, leremos o livro de Salmos, capítulo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui vem, no rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade, a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de tal maneira que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, por isso desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam envergonhados e confundidos todos os que buscam a minha vida para destruírem-na. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Desolados sejam em paga da sua afronta os que me dizem: ah, ah. Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja engrandecido. Eu, porém, sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Até aqui. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do nosso Senhor. Irmãos amados, quão profundo é esse cântico que o Espírito Santo inspirou ao servo de Deus. Quantos de nós, ao ouvirmos estas palavras, não sentimos que elas retratam também os nossos próprios caminhos? Há um clamor que brota da alma quando se espera em Deus, quando se passa pela cova da aflição, quando tudo parece perdido e mesmo assim se guarda a esperança no Senhor. Davi inicia dizendo: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aqui está a força da fé verdadeira, não aquela fé que exige respostas imediatas, mas a fé que persevera no silêncio, na demora, nas noites escuras e nos dias sem resposta, pois sabe que o Senhor virá na hora certa. E quando Ele vem, irmãos, Ele se inclina. Que expressão maravilhosa! O Deus Altíssimo se inclina para ouvir um pequeno homem clamando lá do fundo do seu sofrimento. Isso é misericórdia, isso é graça.
O salmista continua: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Irmãos, quem já esteve nesse lago horrível sabe o que é a aflição da alma. É como afundar num lugar onde os pés não se firmam, onde o coração não encontra consolo, onde tudo parece escuro e sem saída. Quantos entre nós não passaram ou estão passando por momentos assim? Problemas familiares, enfermidades, perseguições, crises interiores, tentações, angústias secretas. Mas o Senhor, que conhece os que são seus, estende a mão. Ele tira do lodo, Ele nos firma, Ele nos coloca sobre a rocha, e essa rocha é Cristo. Aleluia! Quantas vezes, irmãos, não éramos dignos sequer de levantar os olhos ao céu, mas o Senhor nos buscou no mais profundo abismo, nos lavou, nos firmou e nos deu um novo caminho. E após essa libertação, o salmista diz: pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Irmãos, quem passa por uma experiência real com Deus, quem é resgatado por suas mãos poderosas, não consegue mais calar. Um novo cântico brota. Não é apenas uma música ou um hino cantado com os lábios, mas um louvor vivo, testemunhado com a vida. A adoração que nasce da gratidão não pode ser contida, e muitos verão isso, e ao verem o que Deus fez, também confiarão nele. Eis aí um testemunho que gera frutos à nossa própria vida transformada. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, declara o salmista. Não nos homens, não nas forças do braço, não nas riquezas, nos cargos, nas estratégias humanas, mas no Senhor, porque Ele não falha, Ele não mente, Ele não decepciona, Ele conhece o tempo certo de agir, mesmo quando tudo parece tardio. Que bem-aventurança é confiar nesse Deus. A bênção verdadeira não está em receber tudo o que se deseja, mas em confiar naquele que tudo pode, mesmo quando ainda não vemos a resposta. E o salmista se derrama em gratidão. Muitas são, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Quantas bênçãos já nos cercaram sem que percebêssemos. Quantos livramentos ocultos, quantos perigos desviados, quantas promessas cumpridas sem alarde, quantas consolações silenciosas no íntimo da alma. Irmãos, os pensamentos de Deus são incontáveis. Eles vão além da nossa compreensão. Enquanto nos preocupamos com o agora, Ele já está cuidando do nosso amanhã. E então, numa profundidade ainda maior, Davi revela algo tremendo. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Aqui há um entendimento espiritual que aponta diretamente para Cristo. O Senhor não se agrada simplesmente de rituais, de gestos externos, de religiosidade vazia. O que Ele quer é obediência, é entrega sincera, é comunhão viva com o seu povo. Os nossos ouvidos precisam ser abertos para ouvir a voz do Espírito e fazer a vontade de Deus. Não basta sacrificar, é preciso obedecer. Eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito. Irmãos, isso fala do propósito, do chamado. Cada um de nós tem um chamado diante de Deus, cada vida tem um plano. E há um tempo em que o servo diz: eis-me aqui. Chega o momento da entrega total. Não se trata mais de buscar bênçãos, mas de ser bênção. Não é mais querer fazer a própria vontade, mas dizer como o Senhor Jesus: eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração.
Que maravilha é quando a palavra de Deus não está apenas nos lábios, mas no coração. Quando obedecer deixa de ser um peso e se torna prazer. Quando a vontade de Deus é buscada com alegria. Isso é sinal de um coração transformado. É a nova aliança já se manifestando na vida do servo. A lei não está mais escrita em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração. Glória a Deus por esta porção tão rica da palavra. Aleluia! Bendito seja o Senhor, que nos concede ainda mais entendimento e virtude espiritual nesta palavra viva e eficaz. Continuemos, irmãos, com os olhos da alma atentos e o coração contrito, pois ainda há profundidades que o Espírito deseja nos revelar nesta mensagem. O salmista segue dizendo: preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Que preciosidade! Aqui vemos o fruto de uma vida transformada, o testemunho público. O mesmo homem que antes clamava do fundo de um charco, agora proclama a justiça de Deus perante o povo. Isso nos mostra que a libertação que o Senhor realiza em nós não deve ser escondida. Quando Deus opera, o servo se levanta. Quando a mão do Altíssimo tira da lama, firma na rocha e coloca um novo cântico, é impossível guardar isso só para si. O Espírito impulsiona a declarar, a anunciar, a engrandecer o nome do Senhor na congregação, no lar, no trabalho, onde quer que formos. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Irmãos, há aqui uma lição gloriosa. Quando o servo é fiel à voz de Deus, ele não esconde o que Deus fez. Ele anuncia não para a sua própria glória, mas para que outros também conheçam esse Deus maravilhoso. Quantos de nós já experimentamos livramentos, curas, respostas, consolos tão profundos, e quão necessário é testificarmos para que outros sejam edificados, fortalecidos e o nome do Senhor continue sendo engrandecido. É isso que o salmista fez, é isso que devemos fazer. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Mesmo após tantos testemunhos, Davi continua com temor e dependência. Isso nos ensina que ninguém deve se apoiar nas experiências passadas como se fossem garantias de permanência. O servo de Deus vive um dia de cada vez na dependência da misericórdia divina. Não importa o quanto já andamos com Deus, ainda precisamos que Ele nos guarde, nos sustente, nos cerque com a sua verdade e a sua graça. É essa humildade que mantém o servo firme. E então o tom muda e sentimos a luta interior que o salmista expressa. Porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam de tal maneira que não posso olhar para cima, são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Por isso, desfalece o meu coração. Irmãos, quem entre nós nunca se sentiu assim? Há momentos na vida do crente em que as lutas se acumulam e até os pecados passados voltam à memória. O adversário tenta acusar, enfraquecer, oprimir. Davi, mesmo sendo ungido, escolhido, amado do Senhor, também se viu cercado por males e sentiu o peso das suas falhas. E isso mostra que não somos super-homens nem mulheres de ferro. Somos barro, somos frágeis e por isso precisamos constantemente da graça, da compaixão, da força que vem do alto. Mas ele clama: digna-te, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Que clamor fervoroso, que alma quebrantada. Esse é o segredo.
Quando tudo parece perdido, quando o coração desfalece, quando a culpa aperta, o servo de Deus não foge de Deus, ele corre para Deus. Não se esconde, mas se lança aos pés do Salvador. Davi não tentou justificar seus pecados, não se escondeu na altivez. Ele clamou, ele se rendeu, ele suplicou por livramento e em seguida ele declara: sejam envergonhados e confundidos todos os que buscam a minha vida para destruírem-na. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Aqui vemos que o justo, mesmo abatido, ainda tem esperança de justiça divina. O servo de Deus não busca vingança com as próprias mãos, mas confia que o Senhor é o justo juiz e ele age no tempo certo, confundindo os que perseguem os seus. Não precisamos temer os que nos cercam. O Senhor guarda os seus como a menina dos olhos. Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja engrandecido. Irmãos, mesmo no meio das lutas ainda há espaço para o júbilo, há espaço para a exaltação. Quem ama a salvação do Senhor, quem vive debaixo da sua graça, encontra motivos para se alegrar. O mundo pode estar em trevas, mas a luz de Cristo continua brilhando na alma do crente. E quem já provou da salvação verdadeira não cessa de engrandecer ao Senhor. É uma alegria que não depende das circunstâncias, mas da presença real de Deus em nós. E o salmo termina com uma confissão profunda: eu, porém, sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Que expressão, que quebrantamento. O servo reconhece sua pequenez, sua dependência, sua pobreza espiritual, mas ao mesmo tempo afirma com fé: o Senhor cuida de mim. Oh, irmãos, que consolo há nesta certeza. O Criador do céu e da terra cuida de mim. Ele é o meu auxílio, Ele é o meu libertador. E mesmo que pareça tardar, eu posso clamar: não te detenhas, ó Deus meu. Essa é a fé do crente. A fé que sabe que mesmo sendo pequeno tem um Deus grande, mesmo sendo necessitado tem um Pai que provê, mesmo sendo frágil tem um libertador poderoso. E com essa confiança seguimos adorando, servindo, esperando, pois sabemos que no tempo dele tudo se cumprirá. Aleluia! Que doce é continuar mergulhados nessa palavra que o Senhor nos preparou, irmãos. O coração do servo se enche de temor e reverência ao perceber que mesmo diante da sua miséria, Deus não o desampara. Agora, vamos continuar com a alma aberta, porque o Espírito de Deus ainda quer nos revelar preciosidades ocultas nessa porção sagrada. Quando Davi declara: eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim, ele nos ensina algo que confronta a lógica humana. No mundo, quem é pobre e necessitado é deixado de lado, esquecido, desprezado. Mas no reino de Deus, é justamente o pobre de espírito que reconhece sua necessidade, que recebe cuidado. Essa frase, contudo o Senhor cuida de mim, deveria estar escrita nas tábuas dos nossos corações. Porque há dias em que tudo nos falta, irmãos. Há momentos em que ninguém vê a nossa dor, em que as palavras se calam e o consolo dos homens é insuficiente. Mas há um Deus no céu que nos vê, que cuida, que se importa com cada lágrima e cada suspiro. E esse cuidado do Senhor não é apenas um sentimento distante, é presença viva, é ação, é resposta, é livramento, é aquele se inclinar do primeiro versículo se repetindo todos os dias.
Irmãos, que segurança nós temos em saber que o Senhor cuida de nós. Cuidou de Davi nas cavernas, no deserto, no trono e também na queda. Cuidou de José na prisão, cuidou de Elias na caverna da solidão, cuidou de Paulo nas perseguições e continua cuidando de mim e de você em cada detalhe da nossa história. O salmista termina com um clamor urgente. Não te detenhas, ó Deus meu. Há momentos em que o tempo nos fere, irmãos, em que a espera se torna longa, em que o silêncio de Deus parece pesado, mas aqui aprendemos que podemos orar assim, com sinceridade, com urgência, com alma rasgada. O Senhor não se escandaliza com o clamor do coração sincero. Quando o servo diz não te detenhas, está dizendo, Pai, eu não aguento mais, vem logo ao meu socorro. E o Senhor vem. Ele não chega adiantado nem atrasado. Ele chega na hora exata e quando chega, tudo muda. Todo o Salmo 40 é uma jornada. Começa com alguém esperando no Senhor, segue com livramento, passa pelo louvor, pelo testemunho, pela confissão, pela angústia, pelo clamor e termina com esperança. Essa é a vida do crente. Uma mistura constante de dores e consolos, quedas e restaurações, lágrimas e cânticos. O que não muda é a presença do Senhor em cada passo. O Salmo também nos ensina que há uma profundidade espiritual que só se alcança passando por tribulações. O cântico novo que Davi entoa não nasceu do conforto, mas do livramento. E para que haja livramento tem que haver luta. Às vezes queremos apenas os momentos altos da fé, mas esquecemos que o Senhor nos revela em maior profundidade nas madrugadas do desespero, nos vales da sombra da morte, nas lágrimas escondidas. É ali que o caráter é forjado, que o orgulho é quebrado, que a fé se torna viva. É ali que o Senhor nos mostra quem Ele é de verdade. E tudo isso nos remete, com muita clareza, à figura bendita do Senhor Jesus. Ele também esperou pacientemente no Pai. Ele também clamou do charco de lodo quando orou no Getsemane. Ele também foi exaltado e posto sobre a rocha. Ele também entoou cânticos novos, curou, pregou, anunciou a justiça na grande congregação, mas ele também foi perseguido, caluniado, rodeado de males, crucificado, e ainda assim pôde dizer, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E o Pai não se deteve. No terceiro dia, o Senhor o ressuscitou, firmou seus pés na eternidade e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Aleluia! O Salmo 40, então, também aponta para Cristo. Ele é o cumprimento perfeito do servo fiel, do pregador da justiça, do homem de dores que foi exaltado, e é nele que encontramos tudo o que precisamos. Quando nos sentimos no lodo, Ele é quem nos tira. Quando não conseguimos firmar os pés, Ele é a rocha. Quando não temos forças para cantar, Ele nos dá um novo cântico. Quando o coração desfalece, Ele nos renova. Quando estamos cercados por males, Ele nos cerca com sua graça. Quando dizemos, não te detenhas, Ele já está a caminho. Assim, irmãos, que esta palavra não seja apenas ouvida com os ouvidos, mas escrita no coração, que nunca deixemos de clamar, mesmo quando tudo parecer perdido, que aprendamos a esperar com paciência, a confiar com firmeza e a adorar com sinceridade. Porque o Deus que livrou Davi, que sustentou os profetas, que ressuscitou Jesus, é o mesmo que hoje cuida de nós. Bendito seja o Senhor que nos deu essa porção viva da palavra. Glória, glória seja dada ao nome santo do Senhor. Irmãos amados, agora que nossos corações já foram lavados pela palavra, o Espírito Santo começa a tocar mais profundamente. A alma sente o quebrantamento. A presença gloriosa do nosso Deus começa a envolver cada um.
Há algo diferente no ar, há consolo sendo derramado, há cura para as feridas da alma, há renovo para os cansados, há esperança para os que estavam sem forças. Oh, como é bom estarmos na presença de Deus. Talvez alguém que está ouvindo esta mensagem tenha começado esse dia com lágrimas nos olhos. Quem sabe as circunstâncias se amontoaram como montanhas diante de ti e tua alma cansada já nem sabia como orar. Talvez já disseste como o salmista: desfalece o meu coração, não consigo mais olhar para cima. Mas nesta hora o Senhor te diz: eu me inclinei para ti, eu ouvi o teu clamor, eu tirei-te do charco de lodo. Oh, aleluia! Isso não é palavra de homem, é o Espírito falando contigo. Ele sabe exatamente onde te encontrar, ele viu as noites em que ninguém te viu. Ele ouviu os gemidos que nem tua boca pronunciou, mas que saíram como clamor da tua alma. E hoje ele te visita com socorro. Quantas irmãs com os olhos molhados, dizendo no íntimo: Senhor, até quando? Quantos irmãos dobrando os joelhos, pedindo livramento para a família, restauração para o casamento, direção para o futuro, libertação para os filhos. Deus ouviu, Deus não se esqueceu. Talvez Ele esteja apenas te ensinando a esperar com paciência. Sim, porque há um tempo em que Ele se cala, mas quando Ele se levanta, quando Ele estende o braço, ninguém pode impedir. E hoje Ele te diz: estou cuidando de ti. Não te detenhas na dor, espere em mim. A tua alma pode estar cercada por lutas. Talvez os pensamentos de culpa te paralisam. O inimigo te acusa dizendo que não és digno, mas lembra do que o salmista disse: as minhas iniquidades me prenderam de tal maneira. Mesmo assim ele clamou, mesmo assim ele foi ouvido, mesmo assim ele foi erguido. Irmão, irmã, levanta os teus olhos agora. Não olhes para a tua fraqueza. Olha para o poder do teu Deus. Ele não te escolheu por merecimento, mas por amor. Ele não te levantará porque és forte, mas porque és seu. Há alguém ouvindo esta palavra que foi ferido por dentro. As palavras que ouviu, as rejeições, os abandonos, te fizeram acreditar que não havia mais cura para a tua alma. Mas o Senhor te diz: eu sou o teu auxílio. Eu sou o teu libertador. Não são palavras decoradas, é a voz dele entrando agora como óleo sobre a ferida, como bálsamo de Gileade, como cura que só o céu pode dar. Não importa se te ignoraram, se zombaram da tua fé, se disseram que tua vida não tem mais jeito, o céu tem a última palavra. E a palavra de Deus sobre tua vida é: eu cuido de ti. Oh, irmãos, como o Senhor nos visita. Quantas vezes a nossa oração é apenas um suspiro, um gemido sem palavras, e ainda assim Ele entende. Ele interpreta o nosso espírito como está escrito. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não estás só. Ainda que ninguém compreenda a tua dor, Deus entende. E neste momento Ele te reveste. Ele te fortalece. Ele te dá novas vestes. Ele firma os teus passos. E sim, Ele colocará um novo cântico em tua boca. Esse cântico não será apenas melodia, será testemunho. Será anúncio de que foste tirado do abismo, de que foste transformado, de que foste sustentado quando pensavam que irias cair, de que foste salvo quando diziam que era tarde demais. Alguém vai olhar a tua vida e vai glorificar a Deus, porque a glória será toda dele. Tu mesmo irás dizer: foi o Senhor quem fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E agora, querido irmão, querida irmã, deixa que essa presença que te envolve agora vá mais fundo,
Talvez sentes vontade de chorar, chora. Talvez o peito esteja apertado, entrega. Fala com Deus. Diz: não te detenhas, ó Deus meu, porque o clamor sincero move o céu. O grito da alma quebrantada atravessa os céus como incenso suave. O Senhor não despreza um coração contrito. Ele está aqui, nesse instante, visitando a tua casa, o teu lar, o teu coração, e Ele diz: estou contigo. E por fim, ainda que tudo à tua volta diga o contrário, guarda essa palavra: o Senhor cuida de mim. Guarda no teu coração. Escreve no teu espírito, porque essa verdade é maior do que qualquer fato, qualquer enfermidade, qualquer crise. O cuidado de Deus te cobre, te envolve, te sustenta e te leva além. Louvado seja o nome do Senhor por tão grande amor. Aleluia! Que profundidade é nesta presença gloriosa. E agora, irmãos, deixemos que essa palavra encontre morada prática em nossas vidas, porque não basta apenas ouvir e sentir, é necessário viver, aplicar, caminhar segundo aquilo que o Senhor nos revelou. A palavra que veio do alto precisa gerar frutos na terra, e esses frutos devem começar em nós. Quando o salmista disse que esperou com paciência no Senhor, somos convidados a examinar se também temos sabido esperar. Quantas vezes em nossa inquietação buscamos atalhos, tentamos resolver com as próprias mãos o que só Deus pode fazer, e o resultado é ansiedade, frustração, desgaste. Mas hoje o Espírito nos lembra: o segredo está em esperar com paciência. Não apenas esperar por esperar, mas esperar confiando. Esperar sabendo que Deus está trabalhando mesmo quando não vemos. Isso exige fé, exige entrega, exige renúncia do controle. Aplicar essa palavra significa dobrar os joelhos e dizer: Senhor, eu entrego, eu descanso, eu espero. E quando o salmista foi tirado do charco de lodo e posto sobre a rocha, ele passou a cantar um novo cântico. Quantos de nós ainda vivemos com palavras de derrota nos lábios? Quantas vezes murmuramos mais do que adoramos? Se o Senhor já nos libertou, se já nos firmou, então por que o cântico ainda é de desespero? É tempo de mudar a melodia, é tempo de viver a gratidão, é tempo de declarar, mesmo em meio às provas: o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. A aplicação está em deixar que esse novo cântico transforme o ambiente da nossa casa, o modo como falamos com os filhos, com o cônjuge, com os irmãos, que se perceba em nós que houve livramento. Davi também afirmou que não escondeu a justiça de Deus, nem a sua verdade, nem a sua fidelidade. E aqui, irmãos, há uma chamada urgente. Temos sido testemunhas vivas. Temos declarado com palavras e com atitudes a fidelidade do nosso Deus? Aplicar essa porção significa abrir os lábios, sim, mas também viver de forma que o nome do Senhor seja glorificado. Se alguém olha para a nossa vida, consegue enxergar esse Deus que tira do lodo e firma os pés? Ou será que nosso comportamento, nossas escolhas, nossas reações ainda estão presas ao passado? A justiça de Deus precisa transbordar de dentro para fora. Não se trata de ser perfeito, mas de viver com sinceridade, com temor, com dependência do alto. Outra aplicação forte está no versículo em que Davi diz que suas iniquidades o prenderam e que não conseguia mais olhar para cima. Quantos estão exatamente assim neste momento? Presos pela culpa, envergonhados por quedas passadas, achando-se indignos. Mas o Senhor hoje te chama para aplicar o perdão que Ele mesmo oferece, porque não há pecado que o sangue de Jesus não possa lavar. Mas é preciso confessar, é preciso entregar, é preciso parar de olhar para trás e começar a olhar para cima outra vez. Aplicar essa palavra é romper com as correntes da acusação e entrar no caminho da restauração.
E quando ele clama: digna-te, Senhor, livrar-me, apressa-te em meu auxílio, somos ensinados a orar com ousadia. Quantos oram com medo, como se tivessem que merecer para pedir? Mas o salmista nos ensina a orar com confiança, com liberdade. Deus não se ofende com o clamor sincero. Pelo contrário, Ele espera que abramos o coração. Aplicar esse versículo é mudar o nosso modo de orar. É buscar com fervor, é jejuar com propósito, é chorar aos pés do Senhor, sabendo que Ele ouve. E o último versículo: eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim, deve nos acompanhar como um selo de fé. Irmãos, temos vivido como quem crê nisso? Ou temos nos deixado dominar pelo medo, pela dúvida, pela incredulidade? Dizer que Deus cuida é fácil, mas viver como quem está sendo cuidado exige fé ativa, exige descanso no meio da tempestade, exige calma no meio do caos, exige esperança quando tudo em volta desmorona. Aplicar isso é sair desta palavra com uma postura diferente. Não mais como alguém à deriva, mas como quem tem um pastor. Hoje, ao sairmos desta reflexão, que cada um leve algo para praticar, um cântico novo, uma oração mais confiante, uma espera mais paciente, uma confissão verdadeira, uma vida mais transparente. Que o mundo veja em nós que Deus tira do lodo, firma os pés e cuida até o fim. Glorificado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor eternamente. Irmãos queridos, chegamos ao final desta porção da palavra que o Senhor nos entregou com tanta riqueza, consolo e poder. E agora, como quem volta de uma montanha santa, descemos desse momento de profunda comunhão com o Espírito para guardar, viver e testemunhar aquilo que o céu nos revelou. Não foi uma simples leitura, nem apenas um ensinamento, foi visitação divina. O Senhor nos tocou com sua mão de graça, nos abraçou com sua presença e nos fortaleceu com promessas eternas. Aleluia! Desde o primeiro verso, quando ouvimos: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Até a última súplica, não te detenhas, ó Deus meu. Somos conduzidos por uma trajetória que reflete a própria caminhada da fé. Começamos nas trevas da angústia, mas terminamos na luz da esperança. Saímos do lodo, mas chegamos à rocha. Entramos com dúvidas, mas saímos com cânticos novos. Assim é o agir do nosso Deus. Transforma, levanta, firma, consola e envia. O Espírito Santo nos mostrou com clareza que cada um de nós tem uma história de resgate para contar. Talvez não como a de Davi, talvez não escrita em salmos, mas vivida no dia a dia, nos bastidores da alma, nas lutas silenciosas que ninguém vê, nos milagres que só o céu conhece. E essa história não é para ser escondida, irmãos. É para ser proclamada, porque há muitos outros esperando ainda por um sinal, por uma palavra, por um testemunho. E quem foi liberto tem o dever de anunciar. Quem foi curado deve glorificar. Quem foi restaurado precisa declarar: o Senhor cuidou de mim. A conclusão que o Espírito nos conduz a fazer é clara. Deus continua se inclinando. Deus continua ouvindo. Deus continua tirando do charco. A sua história ainda não acabou. Talvez tu estejas vivendo um capítulo escuro, um momento de dor, um trecho silencioso, mas não te esqueças, o autor ainda está escrevendo. E ele escreve com tinta de misericórdia, com penas de amor eterno, com traços de poder. O final da tua história será de vitória, porque quem cuida de ti é o Senhor. E agora, irmãos, levemos esta palavra conosco. Não deixemos que ela fique apenas no momento da emoção, mas que produza frutos duradouros. Que ao abrirmos os olhos amanhã, ao enfrentarmos a rotina,
ao encararmos os problemas, possamos lembrar: o Senhor firmou os meus passos, o Senhor colocou um novo cântico na minha boca, o Senhor me tirou do lodo. Que essa certeza se transforme em coragem para prosseguir, em fé para esperar e em louvor para viver. Se alguém chegou nesta mensagem cansado, sai agora fortalecido. Se alguém estava à beira da desistência, recebe agora ânimo novo. Se alguém estava afundado em culpa, encontra perdão. E se alguém ainda não conhecia esse Deus de perto, o Senhor te convida hoje: venha, eu quero cuidar de ti. A palavra foi entregue, o céu falou, o Espírito operou. E agora, com os olhos molhados e o coração cheio de temor e gratidão, só nos resta dizer: glória a Deus nas alturas. Aleluia ao Cordeiro Santo que vive para sempre. A paz de Deus esteja com todos os corações. Deus Santo e poderoso, Pai eterno e fiel, Senhor dos exércitos, que habita nos altos céus, mas também visita os corações quebrantados, aqui estamos mais uma vez diante de Ti com reverência, com temor, com alma rendida. Após ouvirmos a Tua palavra, Senhor, não podemos sair deste momento como entramos. Por isso, agora nos curvamos em oração, em clamor, em total entrega. Tu és aquele que se inclina, ó Deus. Tu ouviste o clamor do salmista e hoje também ouves o clamor dos teus filhos. Quantos estão cansados, Senhor? Quantos estão afundados em lodo espiritual, emocional, familiar? Mas a tua mão não está encolhida, a tua misericórdia não tem fim. Por isso, estende agora o teu braço forte e tira, Senhor, aquele que está preso na angústia. Tira a alma oprimida da lama, da dúvida, do desânimo, da culpa, da vergonha. Coloca os pés desse irmão, dessa irmã, sobre a rocha que é Cristo. Firma os passos, renova os ânimos, restaura a alegria. Senhor, coloca um novo cântico na boca dos teus servos, que o testemunho floresça, que o louvor seja espontâneo, que a alegria da salvação seja sentida novamente, que a casa que estava silenciosa se encha de hinos, que o coração que estava seco receba águas vivas. Tu és Deus de renovo, de promessa, de restauração. Tu conheces os que choram em silêncio. Tu vês aquele que ora sem palavras. Tu escutas até o gemido do Espírito. E por isso pedimos: visita agora, Espírito Santo, os lares, os quartos, os pensamentos. Entra onde só Tu podes entrar. Alcança os pensamentos mais profundos, cura as feridas mais antigas, sara as dores que nenhum homem pôde sarar, porque só Tu tens o poder, Senhor. Só Tu és o nosso auxílio, nosso libertador. Quantos se sentem fracos, ó Pai? Quantos não conseguem mais olhar para cima, como disse o salmista? Mas nesta hora, como povo Teu, oramos juntos. Levanta os abatidos, fortalece os joelhos trêmulos, sustenta os que estão prestes a cair, reacende a chama no coração daquele que esfriou, reanima a fé, que a esperança volte a pulsar, que a certeza da Tua presença invada o ser como um rio que transborda. Senhor, não permitas que essa palavra seja esquecida. Grava no nosso espírito que Tu cuidas de nós. Mesmo quando tudo parece contrário, mesmo quando as respostas tardam, mesmo quando o céu parece de bronze, Tu estás cuidando. Ensina-nos a esperar com paciência, ensina-nos a confiar mesmo no silêncio, ensina-nos a ver com os olhos da fé o que ainda não enxergamos com os olhos naturais. Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso sustento, Tu és a nossa torre forte, o nosso escudo, a nossa salvação.
E se ainda houver alguma alma que não te conhece como Salvador, que nesta oração ela se renda, que diga do fundo do coração: Senhor, entra na minha vida, tira-me do lodo, firma os meus pés. E o Senhor fará, porque o Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito. A ti seja a glória, o louvor, a honra e o domínio, agora e para todo sempre. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém.